Salve Maria, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de fazer uma super indicação de livro, que é esse aqui, Introdução ao Espírito da Liturgia, do nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Pois bem, esse livro trata da liturgia, e é interessante dizer, aqui no início do vídeo, que o próprio Bento XVI admite que essa obra foi inspirada em um outro livro chamado O Espírito da Liturgia, do padre Romano Guardini. Esse livro do Romano Guardini foi escrito em 1948 ou 46, algo assim. E é uma obra que, de acordo com Bento XVI, gerou uma espécie de movimento litúrgico para uma melhor compreensão da liturgia. A liturgia, de acordo com Bento XVI, estava um pouco obscurecida, tinha perdido um pouco o seu sentido essencial na época. E o livro do Romano Guardini contribuiu para que surgisse um movimento litúrgico para a maior compreensão da liturgia. Bento XVI disse que depois do Concílio Vaticano II, novamente a liturgia foi redescoberta, o sentido e a beleza da liturgia foram expostas de forma surpreendente. Porém, de acordo com Bento XVI, em nossos tempos, novamente, parece que há uma tendência para que a liturgia seja obscurecida, as luzes, o resplandecer da liturgia seja apagado novamente, com uma série de motivos que ele vai discorrer no livro. Então, o objetivo da obra é criar uma espécie de novo movimento litúrgico para uma real compreensão da liturgia. Muito interessante isso, porque se nós não compreendermos o significado profundo da liturgia, aquilo que nós assistimos na Santa Missa, por exemplo, perde todo o seu sentido e perde a sua razão de ser. Então, se nós queremos vivenciar, por exemplo, a Santa Missa de forma profunda e real, nós temos que compreender esse espírito da liturgia. E é isso que o Bento XVI quer fazer com esse livro, nos dá uma compreensão mais aprofundada da nossa fé. Pois bem, o livro se divide em 4 partes, e em todas elas, Bento XVI, isso é surpreendente, porque ele se vale de forma muito hábil e muito interessante de 3 coisas: da Sagrada Escritura, da história da Igreja e dos padres da Igreja. Ou seja, ele vai explicar a liturgia em seu sentido máximo, em seu sentido profundo. Ele não se perde em divagações teológicas que acaba que o leitor que não tem costume com esse tipo de leitura se perde. Ele vai aonde nós podemos compreender. O leitor médio pode compreender esse livro com muita tranquilidade, porque ele se vale daquilo que nós já estamos, em tese, acostumados, que é a história da Igreja, a Sagrada Escritura, enfim. Pois bem, na primeira parte, ele vai tratar da essência da liturgia. Vai responder algumas perguntas como: o que se entende por liturgia? O que acontece na liturgia? Que tipo de realidade encontramos ali? E é interessante que ele responde isso de forma muito bonita em um trecho, que é o seguinte, abre aspas: a liturgia seria então a redescoberta de nosso autêntico ser criança dentro de nós, de abertura para a grandeza que temos diante dos olhos, ainda não realizada com a vida adulta. Ela seria uma forma bem definida da esperança, que antecipa a verdadeira vida, que nos introduz na vida autêntica, a da liberdade, da proximidade com Deus e da total abertura recíproca. Assim, a liturgia imprime também na vida real cotidiana os sinais precursores da liberdade, que derrubam as barreiras e deixam transparecer o céu na terra. Ou seja, a liturgia é uma participação já do céu. Muito bonito isso. A liturgia é uma participação da vida de Deus. É o céu na terra, como lembra o Papa São João Paulo II. Pois bem, é muito interessante como ele volta, sobretudo no Antigo Testamento, de uma forma que eu nunca tinha visto em nenhum outro autor. Por exemplo, quando ele volta na história do bezerro de ouro do Antigo Testamento. Ele consegue fazer um link muito interessante nessa história com a liturgia atual. Ele diz que essa história do bezerro de ouro é uma advertência para nós hoje de um culto centrado não em Deus, mas na pessoa humana. É uma advertência para que nós não repitamos isso, um culto na pessoa, mas o nosso culto deve ser sempre voltado para Deus. Por exemplo, desse modo, esse culto centrado na pessoa, abre aspas, o culto já não é mais um elevar-se até Deus, mas um rebaixamento de Deus às nossas dimensões. Ele deve estar lá onde houver necessidade dele, e deve ser assim da maneira como se precisar. O ser humano se serve de Deus segundo as próprias necessidades e assim se coloca na realidade acima de Deus.
da adoração a Deus se passa para um círculo que gira em torno de si mesmo: comer, beber e divertir-se. A história do bezerro de ouro é uma advertência contra um culto realizado segundo o molde pessoal e a busca de si mesmo, em que finalmente não está em jogo Deus, mas a formação por iniciativa pessoal de um pequeno mundo alternativo. A liturgia então se torna um jogo vazio, ou ainda pior, o abandono do Deus vivo camuflado sobre o manto da sacralidade. No final, porém, resta a frustração, o sentimento do vazio. Não existe mais aquela experiência de libertação que acontece lá onde se realiza um verdadeiro encontro com Deus vivo. Por quê? Porque o ser humano, nesse culto, que é centrado na pessoa, ele não encontra com Deus e, portanto, não há libertação, coisa nenhuma. Então, essa primeira parte foi sensacional e ele também, para fechar aqui, com chave de ouro, ele faz uma abordagem muito interessante da palavra sacrifício, que perdeu a sua conotação e seu sentido em nossos tempos modernos. O sacrifício assumiu somente uma conotação pejorativa e negativa, enquanto na verdade é algo extremamente positivo e belo. E Bento XVI resgata esse significado do sacrifício nessa primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, ele vai abordar a questão do tempo e do espaço da liturgia, do templo em si. E é muito interessante que logo no primeiro capítulo dessa segunda parte, ele já responde uma máxima que talvez muitos católicos já tenham ouvido. Aquela máxima que diz: para que eu tenho que ir à igreja? Para que uma igreja? Para que um templo? Afinal de contas, Cristo não morreu? Não basta que eu viva o amor? Não basta que eu viva a justiça no dia a dia? Eu não preciso de ir para a igreja. Basta que eu seja um imitador de Cristo no meu dia a dia. Sim, você tem que ser um imitador de Cristo no seu dia a dia, perfeito. Mas ele responde que essa visão, na verdade, aspas, quem faz essas perguntas toca num aspecto fundamental do conceito cristão de culto e de adoração, mas esquece algo de essencial da limitação permanente da existência humana nesse mundo. Esquece o ainda não, que pertence à existência cristã, e sustenta que o novo céu e a nova terra já chegaram. O que na verdade não é verdade, né? O novo céu e a nova terra não chegaram. Nós não estamos ainda no paraíso para vivermos desta forma que essa pessoa quer viver. Nós estamos na terra ainda, uma terra marcada pelo pecado, e é por isso que nós precisamos do templo, é por isso que nós precisamos dos sacramentos, é por isso que Cristo institui a igreja, para ser uma ponte entre ele e o homem. Perfeito? Então, é uma parte extremamente interessante que ele vai discorrer sobre isso, não dá para falar tudo o que ele fala aqui, mas na segunda parte também ele fala sobre o tabernáculo, sobre a presença do Santíssimo Sacramento, e ele fala que uma igreja sem o Santíssimo Sacramento pode até ser um lugar que convide a oração, mas não é um lugar litúrgico perfeito. De certo modo, essa igreja sem a presença do Santíssimo Sacramento está morta, ainda que convide a oração. A terceira parte, ele vai falar da arte na liturgia, da importância da arte, da música. E logo no começo desse capítulo, ele já vai tocar um ponto muito sensível para nós católicos e para os cristãos em geral, que é a questão das imagens. Ele começa o capítulo assim: no primeiro mandamento do Decálogo, que põe em evidência a unidade de Deus, a quem cabe unicamente adoração, lemos este preceito: não farás para ti imagem esculpida nem figura humana, à semelhança do que há acima no céu, nem o que há abaixo da terra. Então ele já toca um ponto muito sensível. Mas é importante dizer que esse livro não é um livro de apologética. Bento XVI aqui não vai oferecer versículos e manuaizinhos de apologética para nos defendermos dos ataques, por exemplo, daqueles que são contra as imagens. Não. Ele vai dar o sentido das imagens, vai nos oferecer uma compreensão muito profunda do uso das imagens na liturgia cristã. E novamente ele converge a Sagrada Escritura, os padres da igreja e a história da igreja para que nós possamos ter uma compreensão total católica do uso das imagens. É muito bonito isso. Pois bem, na quarta parte ele vai tratar de algo extremamente importante, que é o rito. E ele já começa no capítulo elencando algumas objeções contra o rito. Por exemplo, ele diz, aspas, para muitas pessoas a palavra rito hoje não possui crédito. O rito aparece como algo rígido, um vínculo às formas pré-fixadas, e a ele se opõe a criatividade e a dinâmica da enculturação. Somente através destas, ou seja, a enculturação e a criatividade,
haveria a liturgia viva, na qual cada comunidade pode exprimir a si mesma. Uma pessoa que diz isso, ela não compreende o que significa rito. Ou não quer compreender. Porque se ela compreendesse em profundidade o que significa rito, ela não falaria isso. Por exemplo, nós já ouvimos, pelo menos eu já ouvi várias vezes, piadinhas sobre o rito católico, a liturgia católica da Santa Missa. Como, quando eu vou para a igreja católica, eu não sei se eu abaixo, levanto, ajoelho, fico de pé, balança panfleto, o que eu faço? Eu não sei, é piadinha assim, né? Todo mundo ri. Mas só faz uma piadinha dessa quem não conhece o significado de cada gesto na liturgia. Porque a liturgia católica não é algo aleatório, não é um caos. Existe um significado para cada detalhe que ali está. Existe um significado para os paramentos, existe um significado para o gesto corporal, existe um significado para o sinal da cruz, para o ajoelhar-se. Tudo tem um significado. E esse significado, Bento XVI, vai nos dar nesse livro aqui, nessa parte do seu livro. Porque, como eu disse, o mundo moderno perdeu o sentido da sacralidade. E esse sentido só pode ser resgatado a partir de uma compreensão profunda de cada um desses gestos, de cada um dessas partes da liturgia. Na verdade, uma compreensão profunda da própria essência da liturgia, do próprio significado do céu tocando na terra. Só a partir dessa compreensão profunda nós vamos poder vivenciar a liturgia de forma plena e bela. Tá certo, pessoal? Então, eu poderia falar muito mais sobre esse livro, que apesar de curto, temos aqui um pouco mais de 180 páginas, então é um livro relativamente curto, mas é de uma riqueza, de uma profundidade muito bela, e é aquela história, ele quer fazer em nós, despertar em nosso coração, um anseio por um movimento litúrgico, para um novo jogar de luzes na liturgia. Então eu espero que esse livro possa cumprir esse objetivo, recomendo muito para vocês, leiam esse livro, para não falar besteira do Concílio Vaticano II, para não falar besteira da nova liturgia, do novo Ordos. O Bento XVI toca nesse assunto também. Ele vai elogiar o Concílio Vaticano II, sim, mas vai fazer uma espécie de clarear o que tem que ser clareado, certo? Então eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, curta, ative o sininho para nos ajudar, tá certo, pessoal? Mais uma coisa, comprando esse livro, pelo link que está aqui, você, utilizando o nosso cupom, que eu vou deixar tudo aqui na descrição, você ganha um desconto para adquirir esse livro na Livraria Loyola. Foi eles que nos enviaram, eu agradeço muito, um livro muito importante para uma real compreensão da liturgia. Tchau, tchau, pessoal, fiquem com Deus!